Ultimamente, tem uma coisa muito que me incomodando, sabe? Que é o quê? Que é uma postura de um diretor que eu gosto muito, ainda infelizmente, eu não sei se infelizmente ou felizmente, que é o Tarantino. Ele fez Era Uma Vez Hollywood, mais uma vez desapareceu, quer fazer o último filme dele, começa, termina, não vai, começa, não vai, começa, não vai. E aí tivemos recentemente uma questão ligada a ele, que não é diretamente nesse ponto culpa dele, mas que fez ele ser lembrado mais uma vez, e eu queria trazer algumas perspectivas sobre isso. Pois o secretário de Trump cita oração similar a versículo falso de Pulp Fiction. Trecho inspirado em Ezequiel 25:17 chamou a atenção dos internautas por lembrar cena famosa do filme de Quentin Tarantino. O secretário dos Estados Unidos, Pete Hegseth, chamou a atenção do público ao fazer uma oração similar ao trecho bíblico fictício adaptado pelo diretor em Pulp Fiction. Durante o culto, enfim, não vou entrar mais em tanto mérito assim. O chefe compartilhou uma oração que teria sido recitada a ele pelo principal responsável por planejar a missão Sandy 1. Segundo ele, essa foi a missão que resgatou o Dude 44 Alpha, o piloto dos Estados Unidos que ficou perdido no território do Irã após ter seu caça abatido no início desse mês. Aqui, ó, eles chamavam de XAR 25:17 e acho que queriam refletir Ezequiel 25:17. Então, oração XAR 17, orem comigo, por favor. Aí começou o caminho do aviador abatido, enfim. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, porque independente do que for, é um vexame. Independente se você acredita ou não em alguma coisa, mas são reflexos do nosso mundo, né? A gente passa por coisas assim. Mas é bizarro, né? Parece coisa de The Boys. O cara pegar uma citação que tá no filme, tá no Pulp Fiction, em vez de pegar da Bíblia e falar que é oração. E não falar nada sobre isso. Lembra um pouco The Boys, mas também lembra The Office, né? Mas isso trouxe de novo o Tarantino, porque eu ouvi a galera falando: mas o Tarantino, né, ele deve ter rido da cara dessa galera, tudo mais assim. E aí que eu não sei se riu tanto. Porque, assim, Tarantino e família estão bem após o ataque em Israel, diz revista. Você pergunta por quê, a gente vai entrar nesse mérito. O cineasta é casado com Daniela Pique, atriz e musicista israelense. Uma fonte próxima ao cineasta afirmou ao tabloide que Quentin está vivo e sua família também. O astro de sua família inclui os dois filhos do casal, Léo, 6, uma menina que não teve o nome divulgado, de 3, que dividem a vida entre Israel e Los Angeles, Estados Unidos, visto que a matriarca Daniela é uma atriz, musicista e modelo israelense. Aí isso tudo foi na época que o Estados Unidos tacou o Irã e tudo mais, antes do taco do Trump e tudo mais. Mas por que eu disse isso? Porque aí eu lembrei de uma declaração, né, eu coloquei esse contexto, porque, nossa, Tarantino está em Israel, né? E ele em Israel, ele começou a ter umas perspectivas tanto quanto complexas. Porque ele diz, né, que vivendo em Israel, que tem orgulho de ser sionista. E aí a gente começa a entrar numa seara complexa, entende? O diretor americano Quentin Tarantino não pretende deixar Tel Aviv em Israel, onde vive desde que se casou em 2018. E a informação foi revelada em entrevista exibida pela Canal 12 de Israel, repercutido pelo jornal Jerusalem Post. A declaração partiu de Pique, que falou o jornalista Dan Hatch sobre como o cineasta tem reagido ao atual conflito em Gaza. Segundo ela, Tarantino demonstra tranquilidade mesmo em momentos de tensão. Quentin encara tudo de maneira mais tranquila possível, afirmou ela. E aí, essa afirmação aqui, cara, é complexa demais. Porque tem esse artigo aqui, do Metrópolis até, que diz, ó, o que é ser sionista e por que Tarantino usou o termo falar sobre Israel. Você está assistindo esse corte, ou essa live, vem com a gente um pouquinho aqui, o tio vai trocar uma ideia com você legal. O sionismo surgiu no fim do século XIX entre judeus e europeus que buscavam uma saída para o aumento do antissemitismo no continente. Se o JP tiver aí nos comentários, o Alberto,
Comenta com a gente sobre isso aí, JP, que eu quero ouvir muito você. Porque ele é professor de história. Que buscavam mais uma saída para o aumento do antissemitismo no continente. A proposta era criar um Estado judeu que funcionasse como um refúgio seguro ante perseguições frequentes à população judaica. A ideia ganhou força após o Holocausto e serviu de base para a criação do Estado de Israel em 47, numa referência ao Monte Sião, uma das colinas de Jerusalém e símbolo da ligação histórica do povo judeu com a região. Por que divide opinião? Hoje o sionismo não é interpretado como uma forma homogênea. Ao longo do tempo, diferentes grupos passaram a enxergar o movimento de formas distintas. Para quem apoia o sionismo, ele é uma forma de garantir proteção e autodeterminação ao povo judeu. Ou seja, é visto como a ideia de um Estado seguro para os judeus, um lugar onde eles podem viver sem medo de perseguição, especialmente considerando os séculos de antissemitismo e holocausto. Para esses defensores, é um movimento nacional e até cultural que fortalece a identidade judaica. Para os críticos, o sionismo é percebido como uma ideologia colonial, por que será, né? Porque, na visão deles, a criação e expansão de Israel ignorou e prejudicou palestinos que já viviam na região. Puxa vida, hein? Nesse sentido, o movimento não seria apenas sobre proteção judaica, mas também sobre dominação territorial, o que alimenta o conflito e continua há décadas entre israelenses e palestinos. Relação de Tarantino e Israel, é aquilo que a gente falou, que ele é casado, mora lá, papapá e tudo mais, tal assim. Eles não cogitam e tudo mais. Então, dito tudo isso, é um discurso de conivência ou de fato ele acredita nisso, cara? Como o Anderson falou aqui, ó, o Tarantino não ter rido, pois... O Tarantino não deve ter rido, pois ele apoia essas coisas e já deu umas declarações bem complicadas. Então, cara, o que me pegou nesse rolê todo é essa perspectiva. Pois a gente tá falando de um cara que fez uma obra onde nazis eram incinerados em um cinema. E assim, a gente começa a se questionar, saca? O tal Web falou, tanto acredita que mora em Israel. Exatamente. A gente se questiona, fica bolado, se sente enganado, entendeu? Porque a própria obra que ele fez argumenta contra o que ele fala hoje. Entende? Cara, você fica meio bolado porque você se sente enganado que, pô, eu acreditei que ele tinha essa filosofia minimamente sensato. Não tô falando que, pô, ele era um cara que tinha super engajado. Não. Até porque a gente tá falando de Hollywood, né? Hollywood, a gente falar que a galera é totalmente engajada, assim, é difícil, né, mano? Então, assim, mas a gente achava que tinha um mínimo de sensatez, até pela convivência. Pô, trocava ideia com Samuel Jackson, Jamie Foxx, sabe? Tinha umas coisas, assim, que talvez advogassem a favor dele, né? Mas aí... você começa a lembrar mais do Tarantino pela bizarrice dos pés. E aí você começa a lembrar mais do Tarantino por questões de uma cinematografia em alguns pontos até meio complexas, né? Dele no fato de fazer o cinema dele e tal, assim, pô, isso é da hora, mas é doentio, né? Pô, mas será que é doentio mesmo ou será que é só o Tarantino sendo Tarantino? A gente começa a questionar muito disso. E começa a questionar até se ele só não fez roteiro por conveniência. E se ele não arrepende de ter feito Bastardos Inglórios, por exemplo. Né? E lamenta, cara. De tudo isso, eu tô trazendo esse questionamento aqui porque é lamentável, cara. Tarantino é um cara que, tipo, dos diretores, talvez, assim, da cinematografia inteira dele, seja o que eu menos desgoste de alguma coisa, sabe? E é lamentável você olhar por um lado, assim, do cara ser, na verdade, mais artificial do que a gente achava que ele fosse, sabe? Dessas nuances, na verdade, pegar só por conveniência pra formar uma história que ele encontre algumas perspectivas interessantes de
apresentar do que efetivamente acreditar em um propósito mais socialmente progressista que a gente acreditava que ele defendia. Entende? Então, assim, é lamentável. Até como o Vebs disse aqui, ó. As tretas com o Paul Dano rolaram porque o Dano estava engajado no pró-Palestina. E depois ele tá meio que falando, pôs panos quentes, falou que eles não estão tretando o Paul Dano, né? Mas, de qualquer forma, é lamentável, cara. É muito triste você olhar essa parada, sabe? E ter essa. E ter esse, entre aspas, choque. Não vou falar tão choque e tal, assim. Como eu disse, é Hollywood sendo Hollywood, sabe? Mas você acaba se sentindo um pouco enganado porque é mais uma vez alguém da indústria brincando com coisas que tocam e machucam pessoas e famílias e povos de uma forma tão cruel, assim, sabe? Tão macabra e tal. Bastardos é uma miscelânea de homenagens italianas ao sentimento de culpa. Os cineastas italianos sabem que Itália tinha Mussolini e eles mesmos fazem meia-culpa. O filme original que Bastardos, e o Webster está escrevendo no segundo comentário aqui, né? Mas é coisa, né? Vou esperar só com o segundo comentário do Webster porque vai ser importante. Aqui, ó. Bastardos homenageou Chiaro Maledetto, Trento Blindato, que é o filme que criou essa guerra. Então, assim, acaba que perde camadas, entende? Perde uma substância, perde um reflexo, entende? Por exemplo, Bastardos Inglórios poderia ser um filme que, bom, um professor de história poderia colocar para uma sala V, assim, num dia mais descontraído, tudo mais, para trazer alguma perspectiva diferente e tal, principalmente naquele começo dele, né? Esvazia, entende? Então, assim, é meio triste quando a gente tem uma quebra de expectativa nesse ponto. E quando a gente quer falar de um lado que a gente pensa, pô, será que ele não tá ali só por sendo um safado por conveniência e tal assim? Também acaba sendo cretino demais, né? Enfim, é isso. Só Só espero que em algum momento bata a sensatez, né? A gente tem que sempre olhar para um espectro querendo ser mais positivista das coisas, né? Esperando sempre o melhor das pessoas. Melhore, Tarantino. Ainda há tempo, entende? Não sai defendendo. Inclusive, né? Que Netanyahu que revelou estar com câncer. Então, assim, não vou falar mais nada, mas entendedores entenderão e refletirão. E se não entendeu, reflita também. Tanto sobre Netanyahu, quanto Tarantino, Israel e toda essa questão aí. Só entenda que, por mais que a gente esteja falando de perspectivas que passam por espectros religiosos e tudo mais, entenda que o atual momento da conjuntura, se você não entende, na verdade, não é sobre religião, é sobre homens no poder. Basicamente é isso. E basicamente o que é lamentável nessa história é Tarantino estar sendo conivente com homens no poder. Então é isso. Entende? Reflita. Às vezes é bom refletir as coisas na vida. E coisas assim também.